Lindos e maravilhosos aqui do canal, hoje eu trouxe pra vocês uma parada que eu particularmente gosto muito, tá? Mistérios e teorias da conspiração gostosinhas, mas hoje nós vamos ver um iceberg de teorias. Então, a gente vai começar vendo a primeira camada, que é muito simplesinha, bem de boa e tudo mais, e até as camadas mais cabulosas. Então, eu não sei se quantas camadas são, acho que são 5, mas é um conjunto de teorias da conspiração, de mistérios aí, que quanto mais pra baixo, mais escabrosa. Então fica até o final pra gente ir avaliando aqui e como é que vai funcionar. Cada pedaço o cara vai estar falando de uma teoria. Eu não vi o vídeo. Ele vai estar falando de uma teoria aqui e tudo mais. E aí o que a gente vai fazer? Dar a nota de 0 a 5 para o que você achou da teoria. Fechou? Pode ser assim? Já deixa aquele like, se inscreve no canal. Se tu estiver almoçando, bom almoço. Estiver jantando, boa janta. Se não estiver fazendo nada, bom fazer nada. Porque é bom demais fazer nada, tá, pessoal? O Império Tartária. Essa é uma teoria da conspiração que afirma que grandes construções feitas até a primeira metade do século XX são, na verdade, resquícios de uma civilização antiga conhecida como Império Tartária, e seria governado por humanos com uma estatura bem maior que a média mundial atual. E também, segundo os teóricos, essa civilização foi extinta por uma espécie de conspiração que o substituiu pelos seres humanos que governam o mundo hoje. E supostamente, a principal evidência disso é que a arquitetura moderna é bastante diferente da arquitetura antiga, que era muito mais grandiosa e bonita, e aparentemente as pessoas se esqueceram de como fazer construções assim. Só que... Pô, essa é a principal evidência? Casa! Um prédio! Caraca, tu tem uma civilização e a principal evidência é... Pô, tem um prédio ali, ó. Passa aqui, né? Tem um prédio. E claramente, este Império Tartária nunca existiu de verdade, e a arquitetura, assim como tudo no mundo, ao passar dos tempos, ela se transforma. 2. Teoria 2. Digo teoria 2, nota 2 porque, sei lá, vai que tem a parada e é só por falta de pesquisa que a gente não conhece o negócio. Jetpack Man. Este tópico se refere a uma pessoa ou um objeto não identificado que foi frequentemente observado sobrevoando os céus de Los Angeles. E segundo algumas testemunhas oculares, este objeto se assemelhava com um homem usando uma jetpack que sobrevoava a mais de 1.500 metros de altura, sendo que um jetpack funcional hoje não chega nem perto dessa altitude, o que faz algumas pessoas criarem teorias de que isso é algum viajante do tempo ou até um alienígena. Porém, o que as autoridades locais teorizam é que este objeto seja apenas um balão no formato de um ser humano. Contudo, nada foi confirmado. Nota 2. 2. A teoria da internet vazia. Esta é uma teoria que diz que a internet, pelo menos desde 2016, está praticamente vazia, com poucos usuários reais a frequentando, sendo que há uma ilusão de que existem muitas pessoas usando a internet, já que ela está infestada de bots. Eu acredito, hein? Essa teoria eu acredito. Cara, eu vou dar nota 5, cara. Nota 5, porque eu fico vendo assim, por exemplo, esses canais do YouTube com 30 milhões de inscritos. 30 milhões, 50 milhões de inscritos. Mano, no Brasil inteiro é 200 milhões de pessoas, pô. Você tá falando pra mim que, tipo, 30 milhões do país, Brasil, por exemplo, tá seguindo você, mano? Eu não sei, cara. Não sei. Eu tendo a não acreditar. Inclusive porque tem aquele argumento de, tipo, a internet só vai mostrar pra 5% do teu público. Tipo um negócio assim. Então, quando você publica alguma coisa, você pode ter milhões de seguidores. As visualizações e a interação nunca vai ser compatível em relação à quantidade de seguidores. Que se comportam como pessoas reais, tendo diversos propósitos diferentes, como induzir pessoas a comprarem produtos. E essa teoria tem como argumento o fato de que cada vez mais a internet parou de ser um lugar onde as pessoas se conectavam e se tornou um local onde existe mais conflito do que união. E também a ascensão do conteúdo distribuído por algoritmo. Concordo. 5. O não-servo. O não-servo seria uma espécie de criptídeo que se assemelha a um servo, só que com características físicas um pouco assustadoras. Esta criatura tem diversos relatos recentes, principalmente postados em redes sociais como o Reddit. Este criptídeo podia ser visto principalmente na costa... Pô, dava outro nome, pô. Tipo... Jefferson. Tipo, não vai ser Jefferson, mas vocês entendem? Por que não servo? Ó, galera, isso aqui é um não servo.
Porra, não. Leste dos Estados Unidos, uma região conhecida como Apalaches, e é frequentemente descrito como um cervo um pouco maior do que o normal, que consegue atingir uma velocidade de 50 km por hora, além de ter características físicas bizarras como dentes maiores e afiados e até rostos humanos, e também é dito que ele possui um intelecto muito maior do que um animal comum, agindo de uma forma muito parecida com um ser humano. E existem até teorias que dizem que essas criaturas são cervos zumbis ou animais que foram dominados por uma espécie de fungo ou parasita, e até alienígenas, quem diria, né? E apesar de não poder desmistificar grande parte dos relatos, alguns acreditam ser apenas animais que estão sofrendo de algum tipo de doença ou estarem machucados, já que existem muitos casos de cervos que são atropelados todos os anos, já que muitas estradas cortam o seu habitat natural. O Homem Silencioso. O Homem Silencioso é como ficou conhecido um indivíduo de 51 anos chamado David Hampson, que por 7 anos atrapalhava o trânsito na cidade de Swansea, no Reino Unido. O homem simplesmente se colocava na frente dos carros, no meio da rua, aparentemente sem qualquer motivo, sendo que ele causou diversos engarrafamentos por causa desse comportamento estranho. E o mais bizarro de tudo é que quando ele é levado pelas autoridades locais para uma delegacia, ele se recusa a dizer qualquer coisa. Ai, gente, toda a cidade tem um doido desse, pô. Todo cidade tem um doido desse. Simplesmente. Fazendo com que não exista nenhum registro onde ele disse uma palavra sequer, o que faz as suas motivações serem um completo mistério. Ele já foi preso 9 vezes, e mesmo durante os seus julgamentos, ele não disse uma única palavra. O cara é... Tchubirabirão das ideias, gente. Ué. A polícia já confirmou que ele tem sim a capacidade de falar, mas por algum motivo ele se recusa a fazer isso. Ué. Agora vamos pra camada 2, hein? Camada 2. Coisas vão dar apertada agora. Toma, musiquinha. O Predador do Vale da Estranheza. O Vale da Estranheza é um conceito bastante conhecido hoje em dia. Ele existe para explicar por que sentimos uma espécie de desconforto quando vemos coisas que tentam replicar um ser humano que possuem certas características que nos fazem se sentir estranhos ao ver aquilo. Isso é bem comum em animações que tentam ser realistas, mas entregam personagens que são bastante estranhos. E também isso ocorre com a maioria dos robôs que são feitos para tentar replicar a aparência de um ser humano. E existe uma teoria que explica o porquê nós sentimos isso. Ela afirma que o Vale da Estranheza é um traço evolutivo que foi dado a nós como um sistema de defesa treinado pelos nossos ancestrais, que há milhares de anos atrás tinham que sobreviver de um suposto predador que se assemelhava muito a um ser humano, porém ele seria de uma espécie separada do homem que o caçava por estar acima na cadeia alimentar. E teoricamente essa espécie já estaria extinta há milhares de anos também. Porém, o sistema de defesa que a evolução nos deu para conseguir diferenciar nossos semelhantes dessa espécie predatória ainda está presente no nosso inconsciente. Não sei se tem essa parada do... não sei. Sei lá, ó, nota... 2. 2 não, dá nota 3. Os criptídeos foram extintos no início do século XX. Esta é uma teoria que tenta dar uma explicação à falta de provas concretas da existência de certos criptídeos, como o Pé Grande e o monstro do Lago Ness. Estes seres de existência não confirmada, segundo a teoria, seriam os últimos exemplares de suas espécies que pouco tempo depois dos seus avistamentos iniciais entraram em extinção, o que impossibilita comprovar a sua existência, já que atualmente eles não existem mais. Esta teoria usa como argumento o fato de certos seres estudados na criptozoologia apenas possuem relatos de avistamentos muito antigos, como por exemplo um criptídeo brasileiro, o minhocão, que com o nome desse ele claramente seria brasileiro, né? Os últimos avistamentos dessa criatura datam do final do século XIX. Logo, faz mais de 100 anos que nenhum avistamento dele foi registrado, o que pode sugerir que ele de fato existiu em algum momento, porém foi extinto. A estrutura do lago... Pô, às vezes simplesmente uma cobra grande tem que ser necessariamente um minhocão? Não deve, assim, sei lá. Ai, cara, sobre esse aí eu acho que eu vou de 3, hein? Porque pode ser que sim, né, velho? Não, acho que eu vou de 2, mano. McDonald. Em 2008, mergulhadores encontraram essa estrutura artificial no fundo de um lago localizado em Ontário, no Canadá. Esta estrutura poderia levar ao descobrimento de uma civilização ainda desconhecida que viveu naquela região há centenas ou há milhares de anos atrás. A estrutura foi confirmada de não ser natural, porém, além disso, não se sabe nada sobre quem poderia ter feito essa estrutura. Mas é grande, é pequena, se ele tivesse ressaltado isso, dava pra dar uma nota mais, né? Essa é a nota 1, essa merda aí, uma pedra, pelo amor de Deus. Machine Elves. Este é o nome dado às supostas entidades que são vistas por algumas pessoas. Machine Elves.
Que nome, hein? Entidade, que nome. Pessoas que experimentam LSD. Existem diversas teorias para explicar a existência dessas entidades, como sendo seres interdimensionais que só podem ser vistos através do uso da droga, há até criaturas que habitam dentro do nosso inconsciente, e nós só podemos entrar em contato sobre o efeito do LSD, ou simplesmente uma mistura de várias coisas que o usuário viu na sua vida. Benjamin Parravicini. Este foi o nome de um artista visual argentino que era também conhecido como Nostradamus das Américas, já que ele teria previsto grandes acontecimentos do século XX através dos seus desenhos, como o 11 de setembro e a ascensão de Fidel Castro em Cuba. Também é dito que na sua infância ele interagiu com fadas, anjos e duendes, além de ter desenvolvido uma habilidade de encontrar... Sobre o Elvis lá, eu nem dei a nota, né? Porra, acho que eu dou uma nota, sei lá, 3... Eu não sei lá o que deve ser, né, velho? Essa é a verdade. Porque essas paradas ativam uns negócios cabulosos na cabeça aí. O pessoal fala daquele DMT, que é aquela substância que na mente ativa em momentos específicos e que fazem você ter contato com coisas sobrenaturais. Tem todo um rolê assim. Agora, sobre esse cara aqui, cara, uns 3 também. 3. Pertences perdidos de pessoas facilmente. E de acordo com a história, a sua primeira previsão foi de que o mundo entraria em guerra em 1914, o que se tornou a Primeira Guerra Mundial. Pouco se sabe sobre como ele conseguiu fazer essas previsões e se as suas histórias de infância são realmente legítimas. Se eu boto fé. Eu fico meio grilado, mas eu boto fé. O Coringa no Armário. Isso se trata de uma aparição sobrenatural relatada por uma mulher chamada Corinne, que morava na casa dos seus pais em La Pointe, na Califórnia. Ela relatou ver um ser humanoide que se parecia com um Coringa dentro do seu armário quando... Tomei um susto aqui. Sabe quando a barriga dá aquela entumecida? Ela repentinamente acordou no meio de uma noite. Ela descreveu a entidade como sendo parecida com o Coringa, mais especificamente a sua encarnação na série do Batman dos anos 60. Aquela... Porra, bravo, esquece. Ela fala, velho. Não sei, cara. Não sei lá. 2. Por que especificamente esse ator? Mesma do Batman da Filha da Fruta. Não se sabe se esse relato é verdadeiro, mas se acredita que Corinne possa ter tido uma alucinação causada por uma paralisia do sono. Mano, o Soninho mesmo bateu e viu lá o Coringão. Camada 3, estamos começando a descer, hein? Cadê? Eu tô sentindo falta de algumas teorias mais bizarras, velho. Tipo, as mais conhecidas, na real, né? Eu acho que essas mais conhecidas, MK Ultra, essas paradas assim. Tô sentindo falta. Dovland, Wisconsin. Isso se trata de uma suposta cidade localizada no estado americano do Wisconsin e simplesmente teria desaparecido completamente. Não só a cidade em si, mas as pessoas que estavam dentro da cidade quando ela desapareceu nos anos 90. E também, segundo a lenda, ainda existem pessoas hoje que se lembram da cidade e tinham conhecidos que sumiram com ela. E o que prova que essa cidade já existiu em algum momento são alguns produtos como camisetas e canecas que fazem referência à cidade. E também, segundo uma teoria, a cidade desapareceu graças a algum experimento secreto do governo. Porém, é certo que... Porra, essas coisas eu boto uma fé, mané. Eu tendo a crer, cara. Tendo a crer. Um 4 nesse aí. Um 4 legal. Vou dar um 4zinho pra isso. Isso é o outro eu dei nota? O anterior? Não, dei nota. Apenas uma história de internet que provavelmente surgiu em um iceberg de conspiração do 4chan, sendo um tópico inventado. Além de que, parece que os produtos que fazem referência a Dovland estão à venda em lojas que é possível criar o seu próprio produto personalizado. O Civaterium de Kishi. O Civaterium é um animal pré-histórico que vivia na África e no sul da Ásia, que é considerado um membro da família das girafas modernas. Acredita-se que o animal foi extinto há 1 milhão de anos atrás, muito tempo antes do surgimento da civilização humana. Mas algo que intriga alguns historiadores foi a descoberta de um anel de rédea feito de cobre que foi forjado há cerca de 5.500... Esse bicho quadrúpede pode ser simplesmente qualquer um, galera. Qualquer um. 500 anos atrás por povos sumérios que possuem uma representação. Porra, pior que sumérios, eles é cheio de coisa, né? Sumérios é foda. De um animal que é muito semelhante ao Civaterium, o que poderia ser uma confirmação que, na verdade, o animal sobreviveu até pelo menos o surgimento das primeiras civilizações humanas, o fazendo ele ser não só um contemporâneo da nossa raça, mas também um animal pré-histórico que entrou em contato com o ser humano. Alguns teorizam que a representação se trata, na verdade, de alguma espécie de cervo, porém parece que não existia nenhum animal que viveu neste período com as características exatas representadas na peça.
3 ou 2? Jongfrun. Jongfrun é o nome de uma figura religiosa que é adorada por um povo que habita a ilha de Tana, no Vanuatu. Segundo a história, ele seria um soldado americano que teria lutado na Segunda Guerra Mundial. Ele teria prometido saúde e prosperidade para o povo da ilha que o seguisse. Não existe nenhum registro de um homem conhecido como Jongfrun nos Estados Unidos, fazendo com que essa pessoa que fundou essa religião seja um completo mistério, já que também existem dúvidas se ele realmente existiu. Pô, existe a galera mesmo real aí, tipo, cabulosa? Que loucura, hein, irmão? Isso agora eu acho estranho. Pô, que medo, hein? Essa imagenzinha ou semideus? Eu tava imaginando safe aí no meio. Tá merda agora, hein? Quarta camada. Mona Lisa era uma escrava chinesa. Essa é uma das várias especulações sobre a criação do quadro mais famoso do mundo. Devido a não saber ao certo quem é a mulher representada no quadro de Da Vinci, muitas teorias surgiram, como a de que a Mona Lisa é um autorretrato de Da Vinci. E uma das especulações menos comentadas é que, na verdade, a Mona Lisa era a mãe do pintor e ela seria uma mulher oriunda do Oriente, mais especificamente chegando à Europa como uma escrava. Esta teoria foi levantada por um historiador italiano residente em Hong Kong chamado Angelo Paratico. Ela foi feita a partir de diversas pesquisas que, segundo o historiador, indicam que a mãe de Da Vinci era uma escrava estrangeira, como o fato da Itália na era renascentista ter diversos escravos oriundos do Oriente, e que existe muita pouca informação. Essas teorias históricas é um pouco complicada, porque eu só consigo pôr fé se eu der uma pesquisadinha. Tipo, ela por si só, quando alguém me conta, eu não me sinto plenamente convencido, sabe? Acerca da mãe. Porque tem alguns argumentos, assim, de algumas teorias que, se tu contar aqui na lata, você vai ficar meio, caraca, moleque. Tipo, sei lá, por exemplo, o governo secreto manipula a mídia, sabe? Tipo, você consegue já presumir que pode ser a possibilidade, né? Mas esses, assim, eu tenho que dar uma pesquisadinha, velho, pra poder ficar com um pouco mais de Da Vinci, sendo que nós só sabemos o nome dela, que seria Caterina. Contudo, outros historiadores duvidam das conclusões de Paratico, afirmando que ele teve muitos saltos lógicos em sua tese. Aí. O exército soviético matou Deus em 1950. Bom, este tópico se refere a uma creepypasta perdida que contava a história de um grupo de soldados do Exército Vermelho da União Soviética encontrando ninguém mais, ninguém menos do que Deus na Sibéria nos anos 50. Estava dando rolê lá? O Todo-Poderoso estava na Sibéria dando rolê? No que os soldados na história teriam matado Deus. Também junto da creepypasta existe uma imagem que ilustrava uma cena da história onde os soldados penduravam a pele de Deus posando para uma foto. Essa imagem em específico também se perdeu, mas um usuário do Reddit que se lembra de ter lido essa história fez uma recriação da imagem. Nenhum fragmento da história achei que era a foto aí, tipo, genuína, porque tá horrível, gente. Horrível. Existe hoje na internet e parece que ninguém consegue se lembrar em detalhes da história, sendo que, atualmente, ela é provavelmente a creepypasta mais misteriosa da internet. E é uma pena estar perdida porque o conceito da história parece bastante... Pô, queria ver, eu vou dar uma pesquisada sobre essa creepypasta. Creepypasta é tipo histórias que a galera criava, sacou? Mas eu vou querer ver, mano. Tinha alguns que eram muito bem escritas, velho, que você realmente ficava com medo pra caramba. Sete Além, aquela história de Sete Além, é uma creepypasta. Original e interessante. A tumba de Hannah Courtoy. Hannah Courtoy foi uma mulher da alta sociedade inglesa que faleceu em 1849. Ela foi enterrada no cemitério de Brompton, em Londres, em uma tumba junto de duas das suas filhas. Não existe nada de marcante na vida de Courtoy em si. Porém, existe uma lenda local que diz que existe uma máquina do tempo dentro da sua tumba. Essa lenda existe, já que Hannah, enquanto viva, era amiga de um homem chamado Joseph Bonomi, que era um estudioso do Egito Antigo. Joseph estava certo de que ele havia descoberto os... Cara, não dei nota em altos aí, né, gente? Vou tentar lembrar aqui qual foi os anteriores que eu vi. Foi o do... Ao do... Mona Lisa. Pô, Mona Lisa eu dou um 3, sei lá, 3. Aí tem esse da Creepypasta. Creepypasta eu sempre dou nota 2, né, velho? 2 ali, 1, porque não é verdade, né? Mas eu gosto da forma que é escrita, então isso tende a crescer o número só pelo fato de gostar. E... tem essa da Hannah, não sei o que aqui. Pô, essa da Hannah, sei lá, eu dou um 2. Segredo para a viagem no tempo, estudando hieroglifos egípcios. E segundo a história, junto de outro estudioso e com o financiamento de Hannah, ele foi capaz de construir uma máquina do tempo. E no fim, eles guardaram essa máquina na tumba de Hannah e nunca tiraram ela de lá. Sendo que a tumba não foi aberta há mais de 100 anos, já que a chave dela foi perdida. O que faz com que a única forma de comprovar ou desmentir essa história é destruindo a tumba.
Eita, moleque. Os avistamentos de John Constantine. John Constantine é um personagem bastante conhecido no universo dos quadrinhos, sendo publicado desde 1985 pela DC. Talvez você não tenha lido um quadrinho que ele aparece, mas eu acredito que você já ouviu falar dele por causa do filme estrelado pelo Keanu Reeves. O seu criador, o Alan Moore, possui 2 relatos onde ele diz ter visto seu personagem na vida real. O primeiro deles ocorreu em 1993 e o outro em 2001. E o mais bizarro é que outros artistas que já trabalharam com o personagem também relataram terem o conhecido em carne e osso. Ah, mas o Alan Moore, ele é meio shitty vlongers da cabeça, né, irmão? Então esse aí eu dou uma nota 2, 1, sei lá. O Inferno Azul do Michigan. Esta é uma lenda urbana que diz que, através dos sistemas de túneis do estado americano, é possível encontrar um portal para outra realidade. A lenda é nomeada em homenagem a um bug que é encontrado em diversos jogos, que é popularmente chamada de Blue Hell, que geralmente é acessível através de um glitch que tira o player do mapa do jogo. Existem poucos relatos sobre este Inferno Azul, já que, segundo a lenda, quem entra nessa realidade não consegue sair, e o indivíduo nesse local consegue ver o nosso mundo de uma forma quase que onipresente, e também não pode ser notado por pessoas que estão no nosso plano. Ele vira basicamente um fantasma. E apesar de existir algumas teorias sobre onde fica exatamente esse portal, não se sabe ao certo a sua localização, além de ser em algum lugar do Michigan. No caso, se isso fosse verdade, né? Soldados se transformando em pedra. Este tópico se refere a um documento da CIA que reporta alegações de um confronto entre soldados russos e alienígenas ocorrido na região da Sibéria em 1993. É incrível como é sempre na Sibéria. Esse documento seria uma que merda é essa que tá acontecendo na Sibéria, pessoal? Tradução de um jornal da Ucrânia que apresentaria um dossiê de mais de 250 páginas reportando. Pô, eu tô sentindo falta de umas teorias mais famosas, cara, de verdade mesmo. Vocês não estão, não? Eu tô sentindo. Esse confronto. Eram 23 soldados contra 5 alienígenas, que conseguiram transformar parte dos soldados em pedra, sendo que apenas 2 homens sobreviveram. E apesar de, aparentemente, o documento da CIA realmente existir, é impossível dizer se esse Parece uma esfera do dragão essa parada aqui, bicho. Não parece não? Isso aqui, ó. relato é verídico. Essa aí eu dou nota, sei lá, 2 também. Karel Novak. Este é o nome de um homem que foi encontrado na Tchecoslováquia em 1955 que alegava ser surdo e mudo. Ele estava vagando sozinho. Pô, tu dá valor no surdo e mudo, hein, irmão? Em uma floresta, até que ele levantou suspeitas da polícia secreta do país, que acreditava que ele era um espião estrangeiro. Este homem foi levado para um interrogatório, onde ele disse ser surdo e mudo, e também lhe disse sofrer de uma perda de memória. Ele apenas sabia que o seu nome era Karel Novak, que, segundo o lugar que eu li, é o equivalente em tcheco para um cara chamado João da Silva. Fora isso, ele contou uma história que pareceu não ter convencido os policiais, o que fez ele ficar preso na capital Praga por 6 meses, onde ele era frequentemente torturado, já que acreditavam que ele estava fingindo ser surdo e mudo. Porém, nada de concreto foi coletado do homem e ele foi liberado ainda em 1955, mesmo ainda sendo um interesse do serviço secreto. Após isso, foram anos investigando Karel Novak, e ele gerou uma das investigações mais longas de toda a Tchecoslováquia e a atual República Tcheca. Porém, este caso nunca teve uma conclusão satisfatória. Pô, não pode ser simplesmente... Gente, vocês têm que entender que pode ter um doido na cidade de vocês, pô. Se for ver os Karel Novak que passa aqui na rua, tu tá merda, irmão. Porque pode ter altos aqui, pô. Maluco. Será que agora nós vamos pra camada mais obscura, moleque? Vamos ver o que tem pra nós, né? Dragões evoluíram de arco-íris. Esta é uma hipótese. Pô, logo essa, logo de cara? Achei que tu ia meter um... Sei lá... O universo é no inferno. Tá ligado? Essas coisas que... Pô, dragão e arco-íris, mano. Que tenta explicar o surgimento dessas criaturas míticas que podem ser encontradas em praticamente todas as mitologias espalhadas pelo mundo. Até mesmo no folclore brasileiro, nós temos o nosso próprio dragão, o saudoso Boitatá. Existem várias teorias que tentam explicar a... Só uma pausa, querido. Isso é uma doideira, mano. Todas as civilizações têm alguma coisa relacionada a dragão. Nas artes, em tudo, velho. Várias eras. Isso me pega, velho. Sobre a existência de dragão, eu boto nota 5, tá? Eu boto nota 5. Esse aqui eu não sei o que vai dar, não.
existência do mito dos dragões em várias partes do mundo. A mais famosa delas é a ideia que os povos antigos foram inspirados pelo descobrimento de fósseis de criaturas pré-históricas. Mas, segundo essa hipótese, o mito dos dragões surgiu para explicar o fenômeno dos arco-íris. A hipótese se utiliza como base algumas descrições dessas criaturas dentro de certos mitos, como na mitologia arborígena australiana, que descreve uma criatura conhecida como a serpente do arco-íris, além de muitas mitologias onde essas criaturas estão relacionadas ao controle do tempo e às tempestades. Entes queridos falecidos avistados dentro de OVNIs. Estes são relatos que podem ser encontrados em um livro que afirma que os OVNIs são entidades que coletam as pessoas da Terra para as levarem para o paraíso. Também fazer um indivíduo entrar em contato com um ente querido falecido. O livro também diz que todos os relatos de contato com aliens, na verdade, são encontro com anjos. Deus morreu ali. Este é um... Rapidola. Esse anterior. Cara, não sei, velho. Não sei. Tem que dar uma pesquisada, mas eu acho que, sei lá, 2, talvez. Deus morreu ali. Vamos ver o que esse texto vai dizer agora. Será que é uma creepypasta? Um relato que apareceu no Reddit, onde o usuário dizia que ele trabalhava em uma reserva natural, onde dentro de um salão de exposição existia uma concha gigante que media cerca de 1,5 metro de diâmetro. Na história, ele diz que ele guiava crianças do jardim de infância, na faixa de idade entre 5 a 6 anos, em excursões pela reserva, onde ele relata que em algumas dessas excursões, 5 crianças diferentes, que aparentemente não se conheciam, apontavam para uma concha e diziam algo como Deus morreu ali. O OP ainda disse que já pensou que isso poderia ser alguma referência a algum desenho animado ou algo do tipo. Porém, ninguém que comentou nesse post conseguiu chegar a alguma resposta. Eu gosto dessa creepypasta assim, que tipo, deixa as pontas meio soltas e você fica assim, mas como assim, mano? Aí, tá ligado? Tipo, não traz uma solução pro caso. Sei lá, eu dou um 2 aqui, porque, né, creepypasta, como eu falei pra vocês. O mercado das sombras do Butão. Eu só consegui encontrar informações sobre esse caso depois de literalmente na página 2 do Google. Esta é uma lenda que conta sobre uma espécie de mercado secreto localizado no Butão que venderia coisas que você não consegue encontrar nem mesmo no mercado negro, como por exemplo um elixir da imortalidade. E teoricamente, a forma de você chegar até esse mercado seria você fazer um jogo de elevador em algum lugar do Butão, sendo que esse jogo de elevador se trata de você apertar botões em uma determinada ordem que fará o elevador te enviar para o mercado que estaria em uma realidade diferente da nossa. Que loucura, moleque. Tipo, como se fosse assim qual é o nome daquela outra dimensão, meu Deus, que o povo vive falando aqui nas redes, 7 além, né? Tipo, você pegar um caminho diferente que vai estar em outra dimensão. Que loucura, velho. Isso aí, interessante, hein? Vou dar uma pesquisada sobre. Dá uma nota 4, porque eu gosto dessas paradas assim. Esse jogo de dimensões e tudo mais, acho interessante. Demolition Elves. Este é o nome dado a um estranho fenômeno global onde pequenos seres humanoides são avistados antes e depois de grandes desastres, tanto naturais quanto causados pelo homem. Existem inclusive avistamentos desses seres em atentados como o 11 de setembro. Alguns teorizam que esses avistamentos se tratam de histeria coletiva e outros dizem se tratar de seres que são mensageiros de maus presságios. Nunca soube desse relato não. Sei lá, nota 1. Nunca ouvi falar nesse negócio. E assim, não é aquele nunca ouvi falar de ignorância, tá, pessoal? Eu nunca ouvi falar de... Cara, eu nunca vi alguém comentar sobre esse tipo de coisa em nenhum aspecto. Nenhum. O Império Romano ainda governa o mundo. Isso aí eu tendo a acreditar, tá? É uma ideia até que conhecida que diz que a influência que o Império Romano tem no mundo, principalmente no Ocidente, faz com que, tecnicamente, a sociedade ainda esteja sob uma grande influência do que foi o estado mais influente da história. Mas há um adendo que esse iceberg faz, que é trazer uma teoria que diz que o Império Romano nunca acabou de verdade. Eles apenas mudaram a sua capital. A Ilha Bouvet é conhecida por ser a ilha mais isolada do mundo, sendo um território ultramarino da Noruega. A ilha, que fica relativamente próxima à Antártica, não abriga nenhum habitante físico, já que basicamente o seu clima é bem inóspito, porque além dela ter um clima extremamente frio, ela é lar de um vulcão inativo. A ilha, inclusive, é conhecida por um mistério que até hoje se encontra sem solução, onde em uma expedição à ilha, feita em 1966, foi encontrado um bote salva-vidas próximo à costa da ilha. Porém, nunca se descobriu da onde veio aquele bote e se ele carregava pessoas que poderiam ter ficado naufragadas na ilha. E dado a sua natureza isolada, existe uma teoria de que o Império Romano governa o mundo através da Ilha Bouvet. Cara, ó, eu tenho uma questão, é uma outra teoria também, mas ela não é sobre o Império Romano, ele fala sobre os judeus. Fala que os judeus comandam o mundo. E quando você vai olhar para as principais empresas do mundo, quem criou esse conceito de banco, né? Essa parada, a usura, né? Tipo, você empresta dinheiro e coloca juros em cima para poder receber de volta, foi os judeus, pô. Pelo menos assim, baseado no que eu tava lendo e tudo mais, né?
E aí eu tendo a crer mais nessa minha teoria que eu acabei de falar pra vocês do que essa do Império Romano. Pois é. Não se sabe com certeza onde essa teoria da conspiração surgiu, mas ela apareceu em alguns icebergs de conspiração do 4chan, o que faz ser bem fácil deduzir que isso é uma teoria inventada, já que ela não tem fundamento algum. Dragon Ball Z, a saga do buraco negro. Ok, este tópico não está no iceberg original, mas eu acredito que essa seja a única oportunidade que eu tenha para falar disso. Então vamos lá. Eu encontrei essa história lendo algumas threads arquivadas do 4chan. Ela é uma teoria / creepypasta que diz que em 2025 irá estrear um arco dentro do anime do Dragon Ball chamado A Saga do Buraco Negro. Nela, o nível de poder da série será tão alto, mas tão alto, que haverá um confronto entre dois personagens não especificados que o poder deles será tão grande que o seu embate não afetará só o universo da série, mas também o nosso, fazendo com que o tempo regresse até o ano de 1990, o que causará um loop temporal onde ficaremos presos em um ciclo de sempre que chegar o ano de 2025, onde essa luta será transmitida, o universo sempre retornará para o ano de 1990. Estamos sendo regidos pelo Dragon Ball, galera. Sem que ninguém saiba. Sacanagem. Ou seja, isso já pode ter acontecido milhares de vezes, e nós só não conseguimos sentir isso. E vamos lá, é claro que isso é só uma piada que tira sarro dos níveis de poder um pouco exagerados de Dragon Ball. Sim. Mas convenhamos, é uma ideia bem criativa. Uma doideira, porra. Acabou? Então eu acho que é isso, chegamos ao fim deste iceberg, Jesus. Pô, galera, eu acho que tem teorias nesses icebergs que elas são mais... que pegam muito mais, assim, na minha humilde opinião, tá? Falo isso porque eu sou um cara que pesquisa sempre sobre teorias da conspiração, mistério, pra trazer aqui pra vocês, mas eu acho de verdade que tem outras teorias mais pesadas e mais curiosas e mais obscuras aí, tá? Inclusive eu tô batendo o olho aqui e já vendo várias, que eu vou trazer pra vocês depois aqui. Mas eu gostei desse vídeo, falou sobre muitas teorias que eu não tinha ideia, tá? Por mais que na maioria, eu não sei se foi pela forma dele falar, que eu não achei tão convincente, talvez... Mas eu acho que as teorias, de modo geral, elas sempre me chamaram bastante atenção, né, moleque?